Vamos iniciar então mais um encontro sobre o bloco 7, o sétimo, sobre mediunidade. Acho que hoje deve ser o quinto ou sexto ponto. Vamos falar um pouco hoje sobre captação mediúnica. Quem é que aqui já ouviu falar sobre captação mediúnica? No ano passado, né? Bom, vamos lá. Captação mediúnica. Vamos fazer aqui, nesse lado aqui, nós vamos fazer uma breve retrospectiva sobre o que a gente falou na aula passada e nas outras anteriores. E nessa parte aqui está a parte realmente objetiva do nosso estudo. Tá? Tá. Captação mediúnica. Bom, nós falamos semana passada que para ocorrer uma mediunização, em primeiro lugar, você sabe o que é mediunização ou mediunidade? É o intercâmbio com o plano espiritual, que é realizado através de um mediador, que é um encarnado. Esse encarnado chama-se médium, ou paranormal, ou sei lá o que, a designação que terão. Só que para ocorrer uma mediunização, tá? Uma incorporação, entre aspas, tem que existir dois processos. O primeiro é um processo que chama-se de sintonização mental. Nós falamos semana passada que não, essa sintonização mental ele é realizada sem de maneira não localizada, não precisa existir um local específico, e a velocidade com que é feita essa sintonização chama-se ΔT, ou variação de tempo igual a zero, ou seja, ela é instantânea. Pensou no mentor, instantaneamente ele recebe isso. Essa é a velocidade da mente. Ela é muito superior à velocidade da luz, conforme preconizou, postulou Albert Einstein, que era de 300 mil quilômetros em segundo. A velocidade da mente é instantânea. Isso já foi feito, esse teste em laboratório. Semana passada nós já falamos com você. Isso foi postulado e o cientista hoje ele aceita. Ele concorda com isso. Tá? E o segundo processo é o processo de acoplamento áurico, também conhecido como chave e fechadura. Tá? Aqui está o desenho do mentor espiritual, a silhueta astral do mentor. Aqui está uma silhueta do médium e uma silhueta do corpo astral, ou perispiritual, como queira. Tá? Junto com o duplo etérico também. O duplo etérico também tem que se deslocar à esquerda. Por quê? Rotação planetária. Né? Nosso planeta, em relação ao Sol, ele gira em sentido anti-horário. Por isso que ele se desloca à esquerda. Por isso que os chakras, o movimento circulatório, giratório dos chakras, ele é anti-horário. Isso limita o próprio fluxo energético do planeta, a movimentação do planeta, a energia cinética do planeta, que é uma energia de movimentação, por si só ela já fortalece, ou melhor dizendo, ela influencia o movimento de circulação dos chakras, porque é um corpo menor. A física diz que o corpo maior subjuga o corpo menor. Tá? Muito bem. Então são dois processos: a sintonização e o acoplamento. O que é o acoplamento? Mais ou menos isso aqui. É o campo áurico do mentor intercedendo no campo áurico do médium. Desdobrado. Tá? Aqui estão os chakras do corpo perispiritual do médium. E esses pontos pretos são as glândulas do corpo físico, onde elas recebem os fluxos diretamente do chakra. Coronal, o que é? Glândula pineal. Tá? Frontal, a pituitária. Laríngea, tireoide. Chakra cardíaco, timo. Esplênico, é o baço, é o órgão do corpo. Isso é interessante. Né? Gástrico, chakra gástrico, ou umbilical, como queiram. As suprarrenais. Tá? Sexual são as gônadas. E o básico é a região toxígena, é o tórax. Tá? Ou seja, as nossas glândulas elas estão relacionadas ou interligadas diretamente aos chakras, recebendo os fluxos energéticos. Tá bom? Então eu desenho esse pontinho preto aqui.
Então a intersecção, ou acoplamento áureo, é isso aqui. Ó. Esses pontinhos pretos, esse desenho preto que eu coloquei aqui, simboliza o quê? O enlaçamento. Nesse momento, o médium começa a sentir sensações. Tontura, pode sentir enjoo, sudorese, suor, calor, frio, sensações térmicas, e aí vai. A sensação de leveza. E uma coisa importante que eu comentei para vocês é que, para ocorrer esse desdobramento, o médium tem que sair de um padrão beta, que é um padrão de vigília, acordado, para um padrão alfa, que é o padrão meditativo. Ou seja, ele tem que baixar a sua vibração. O padrão beta, o que é o padrão beta? Não sei se vocês vão se lembrar. É um padrão onde a nossa frequência cerebral, que na verdade é mental, que o cérebro ele é influenciado pela mente, ela está acima de 12 ciclos. Nós temos que diminuir isso. O padrão alfa, ele vai de 12 a 7. Ele fica mais ou menos dentro dessa faixa. Tem que alongar o padrão. O cara tem que baixar o padrão. O cara está acelerado, está acima de 12 ciclos, o cara não incorpora. Porque o cara não se desdobra. Não se desdobrando, o mentor pode até acoplar no campo áurico dele. Mas o médium não se desdobrando, não há como influenciar o médium através dos fluxos energéticos. Não há como, como é que eu vou dizer para vocês, condicionar a mente do médium. Não há como passar informações para o médium. O médium está muito alinhado, o médium está muito grudado no seu campo, nos seus corpos espirituais. Ele precisa se desdobrar, precisa entrar em alta, precisa se dividir. Por isso que muitos médios, quando vão, por exemplo, numa primeira entrando, que são médios que já incorporam, têm lá a sua bagagem, e passam por um problema muito sério em casa, que vão numa gira do jogo e não conseguem incorporar. Porque não conseguem entrar em alta, não conseguem entrar em alta. Poucas pessoas sabem, poucos dirigentes sabem. Mas é uma coisa que acontece. Tá? Ok? Entenderam aqui então? Muito bem, sensações. Aí nós vamos pegar aqui a pessoa, silhueta de um médium, de uma pessoa qualquer. Pode aqui serve até o desencarnado. Nós somos seres tripartidos. A nossa personalidade, o nosso psiquismo, ele se divide em três partes. As ideias, as sensações, que na verdade são as emoções e sentimentos, e as ações. No corpo humanoide que eu digo para vocês, não é só corpo de encarnado, pode ser corpo de desencarnado, é o corpo do espírito. Seja ele astral, mental, o corpo do espírito está emitindo ele é tripartido. Essa parte de cima, dos chakras superiores, que é o chakra coronal, frontal e laríngeo, se processa o quê? A mente. Os atributos da mente, que são as ideias, são os pensamentos, tá? E até mesmo o verbo. O verbo nada mais é que uma concretização da nossa mente, do nosso pensamento. Tá? As nossas emoções e sentimentos é nessa região aqui, tóraco-abdominal, onde vibram o cardíaco, o esplênico e o gástrico. Tá? Essa parte aqui, tóraco-abdominal. E as ações, o que nos movimenta, é o chakra sexual e o básico. Agora nós vamos, coloquei isso para vocês, que agora a gente vai tentar se aprofundar mais aqui. Estão entendendo aqui, pessoal? Ok? Então, é uma retrospectiva, né? Alguma coisa? Não, tá certinho. Sábado passado, tá bom. Tá? Entenderam aqui? Então tá bom. Bom, aqui uma coisa importante para eu colocar para vocês, até tá no norte aqui, depois se vocês quiserem se aproximar, se vocês têm dificuldade de enxergar. Isso aqui é a entidade espiritual, o corpo astral do médium e o corpo físico. E o que são essas flechinhas aqui? Como é que a gente pode entender isso? Em primeiro lugar, um mentor espiritual emite o que? Ondas mentais para o médium, desdobrado. Na verdade, primeiramente, para o corpo astral do médium. Isso é uma coisa bem técnica. Então, o mentor emite o que? Os seus pensamentos, junto com eles as suas emoções e as suas ações, via mental, para a mente do médium, para essa região superior aqui do médium. Vocês estão vendo aqui? E o que acontece com esse fluxo energético, com essa energia que o mentor manda para cá? Ela se espalha via chakras.
no corpo astral do médium. Como que isso se processa? Depende da entidade espiritual. Por exemplo, o exemplo aqui é de uma entidade de Oxalá, uma entidade espiritual que vibra em Oxalá. O que acontece? O mentor espiritual, que é da vibratória do Oxalá, emite essas energias para cá. Essa energia, o que acontece? Ela vai diretamente para a pineal, para a pituitária e para a tireoide. Ou seja, primeiramente para o chakra coronal, o chakra frontal e o chakra laríngeo. E essa energia ela vai para lá, pá, pá e pá. Depois ela desce para os chakras e influencia os demais. O cardíaco, o esplênico, o básico e o sexual, o básico. Esses pontilhados aqui que eu coloquei, pessoal, significam o quê? Que esse fluxo energético ele é menos intenso do que o lá de cima. Porque a vibratória de Oxalá ela tem uma influência muito maior nessa região aqui. Aí vocês me perguntam, mas e as outras entidades? A de Ogum já muda um pouquinho todo esse contexto aqui. A de Ogum, se eu não me engano, está aqui. Ó. Depois, se vocês quiserem se aproximar, vocês vão ver. Que ele influencia, esse fluxo energético vai lá para o coronal, mas ele desce diretamente para o gastro. Por isso que o médium, quando incorpora uma entidade alguma, normalmente ele é desempenado. Onde há um fluxo energético muito maior nessa região aqui. Ele é mais desempenhado. E tem o milagre, o brado dele. Normalmente, não geralmente, é Ye-Ogum. Ye-Ogum, pata por Ogum, Ogum. Então, Ile é brado, não é um grito de freado, um grito de harmônico, tipo louco, não é isso. É um grito harmônico, mas é um grito, é o hilado, o brado. Para que o brado? Aí imagina de um nós vamos conversar. Vamos explicar melhor. Movimento, energia, trabalho complementar, um monte de coisa. Já de Xangô, é o cardíaco. Também dá um pote desempenado, mas normalmente, até te digo para vocês, geralmente, eu nunca vi uma entidade de Xangô vibrar no mundo sem uma postura e sem a mão fechada em cima do cardíaco. Sempre assim. A mão fechada simboliza o quê? A rigidez da justiça. A pedra da justiça. Porque um dos elementos de Xangô é a pedra. O que é a pedra? É a rigidez da justiça. É aquele que, digamos assim, infelizmente a nossa justiça simbolizou a deusa da justiça, que ela, né? Uma balança com uma faixa aqui que é zero. Hã? Tadinho, pois é. Normalmente Xangô, porque esse fluxo energético aqui dessa entidade, quando cai no corpo astral do médium, ele vai para o corpo físico do médium, uma influência maior aqui. Influencia todos os demais chakras, só que de uma maneira menos intensa. E aqui parece piada. O de Ogum pode estar assim também, mas normalmente o Ogum está aqui, ou aqui. Não sei se vocês já observaram, ou aqui, ou aqui. Está sempre trabalhando aqui. Gasto. O que é o gasto? É o chakra das emoções, o chakra do sentimento, o chakra da vontade. Pura vontade. Por isso que ele rege as suprarrenais. Que tipo de hormônio é fabricado na suprarrenal? Adrenalina. Vocês veem como tem conexão? Adrenalina. Já chamou que é o cardíaco, que é o timo? É o timozinho e a timidina. Normalmente algum é isso aí. Por isso que ele vai a milhão, ele fica. E uns até tremes, aí são as sensações, aí a questão do desenvolvimento do nenhum é igual ao outro. Mas com certeza o hormônio é o mesmo, que é a adrenalina. Que é suprarrenais, é claro. Já chegou. Por quê? Pelo primeiro processo, a sintonização, que é realizada lá no astral. Colocado com determinado no astral, por isso que há a sintonização. Por isso que quando chega uma entidade espiritual obsessora, né, querendo imitar o teu mentor, ela consegue em primeiro momento, mas nem sempre. Cada sintonia ela não consegue segurar muito com você. E o Exu da Judéia quando também por qual transmite a vida certa. Tem. É que o Exu normalmente é o chakra básico. É chamado chakra secreto. Ele trabalha diretamente com a Kundalini, com a energia mais positiva. Por isso que Yorimá também rege o sexual e o básico. Por isso que Exu está conectado diretamente com o Yorimá.
Até pelo horário vibratório, como eu passei para vocês. Qual é o horário vibratório de Olimar? Se vocês se lembram. Não, Olimar. Das 21 à meia-noite. E o que vem depois? Da meia-noite às 3. Depois é o Ogum. Ogum é o romper da aurora. Das 3 às 6. 4 horas da manhã. Vai. Vê que tem tudo se encaixa. Tudo é uma ciência. Lidar com orixá é uma ciência. Tem que saber o que está fazendo. Por isso que não se entrega trabalho e muito menos se trabalha depois da meia-noite. Não é um trabalho profissional, que às vezes os caras não têm opção, é um trabalho de impulsionar, não dá. Justamente o momento que o planeta está mandando tudo para a barisfera, para o NIFT, lembra que eu falei para você? Está mandando tudo para o centro, está descarregando, o planeta está descarregando tudo, e o pessoal está lá, acordado, trabalhando, batendo todo mundo. Não funciona, a pessoa se digitaliza, acaba agregando muitas energias no seu campo órbito. Quem faz isso eu respeito, mas se a gente cientificamente analisar, não é uma coisa que se deve, ok? Quer dizer que esse caso não espera, né? Realmente começa às 11 da manhã e vai até às 4h30 da manhã. Começa às 11 da manhã e vai até às 4h30. Começa às 9, eu já vi começar às 9 e terminar ao meio-dia. Vazneto, eu vi Vazneto, quando ele faz aquelas sessões de Exu, até tem agora, vai ser esse mês, tem uma jamba na dourada, muito convite, e fica a noite toda. E o Vazneto toma Exu do Vazneto, toma 6, 7 graus. Então, onde é que tá? Um dizem que não, mas outros dizem que precisa de Tá, e onde é que tá a coerência? Não sei. Te juro por Deus que não sei. Eu não sei pelo seguinte, porque o médium, ele tem o seu antepassado, ele tem a sua inconsciência. O que é a inconsciência? A inconsciência é 90% do nosso ser, se você sabe. Consciência é o arquivo das vidas passadas, nada mais que isso. Que foi delimitado pela tela etérica, conforme eu já passei para você. Quem limita isso é a tela etérica. Tá? Tem a chave, né? Desses arquivos. Aí tu imagina se tu teve um passado onde tu caiu, denegriu-se por questões alcoólicas. Começa a tomar, tu libera tudo isso. É muito perigoso. Eu não faço isso. Eu fiz, não. Bebe água para revitalizar o médium. Porque a questão do álcool ela é utilizada nas conferências. Tá? Isso eu acho coerência, mas o que eu vou te dizer, bicho? Cada um. Aí tem que ver o que ele pensa sobre isso. Eu também não posso criticar, porque com certeza alguma explicação tem. Só que mesmo ele me dando uma explicação coerente, eu como uma escola de Umbanda oriental, eu posso negar, né? Eu não faço. Médios aqui, até porque quando eu me iniciei na Umbanda, uma Umbanda mais tradicional popular, eu via muito. E eu várias vezes fiquei ébrio. Acontece assim. Que fique registrado isso, não tem vergonha de dizer não. Não tem vergonha mesmo. Mas isso há 25 anos atrás. Faz muito. Bom, vamos lá. Bom, falei de Ogum, falei de Xangô, Oxalá, tá? E Orimar, chakra sexual e básico, por isso que se enturma, se dobra. Criança, laríngeo, por isso que muda a voz. Então, tudo depende dos fluxos energéticos ao qual a entidade está. Pode chegar agachado, sentado, baixinho. Normalmente vai. Se é aqui no nariz. Não, mas a forma. Veja bem. O que ele abaixa? A simplicidade, a pureza, né? Resgatar a simplicidade e a pureza do adulto. Essa é a mensagem dessa linha de código. E eu volto a dizer para vocês, não é qualquer casa que pode trabalhar com a linha de código. Tem muita casa trabalhando com linha de código fazendo bobagem. Mas podem ter que chegar, tirar a boca do outro, falar palavrão, né? Isso é a maioria. E a minoria ali. E outra coisa, pode andar de olho. Pode ganhar também, pode falar. Aí depende da iniciação, aí depende do dirigente. Se o dirigente te deixa o médio à vontade, o consciente do médio já ajuda a entidade. A entidade vai tomar o médio, né? E o que adianta a entidade mandar uma informação mental? Porque nada, filho, então caminhar um pouco. Se o médio já fica naquela, não, mas eu vou ser o único. Vai ficar feio, o dirigente vai reclamar. E há um contato entre médio e entidade.
No médio, não vou. Agora, se o dirigente pode levantar a caminha, só que respeita, leva uma balinha, conversa. Não fazem. Por isso que aqui eu ainda não recebi o acordo de realizar uma gira de criança, de hora. Uma vez nós fizemos isso, deu certo, graças a Deus. Mas também descontável. E a gente tem. E outra, é a chamada linha de estudo. Muitas dessas entidades que vêm de uma forma física de criança já são anjos, já são seres que não encarnam mais. Então não é qualquer médico que consegue trabalhar com essas entidades. A gente é muito feliz também. A gente tem que ter essa consciência que a gente está um pouco controlado. É muito sutil, tu não consegue. Aí o que acontece? Aflora a criança mal resolvida. Aí o cara que teve trauma na infância chega aqui e quer fazer quer fazer tudo aquilo. E na verdade não tem nada a ver com a entidade. Porque a entidade na verdade a entidade na verdade está aqui, ó. A entidade está aqui, ó. E o cara aqui extrapola. A mesma coisa Exu. Por que é complicado trabalhar com Exu? Exu é uma energia telúrica. Uma energia que não é fácil. Então o médium, se tem problemas de desvios qualquer, ele aflora aqui. E põe culpa no Exu. Não é, o médico está ali, está bebendo, está fumando, está falando palavrão, está se esfregando. Tem um médico que é sacana, já sabe. O que mais tem por quê? Porque não é o guardião dele. Ele está aflorando questões mal resolvidas. De vidas passadas e dessa também. A questão da malandragem, da liberagem, por isso que não dá para liberar bebida com médico. Eu não conheço vocês. Eu não me conheço. Eu tenho 90% guardado no meu inconsciente. Como é que eu vou dizer que eu conheço cada um aqui? Mesmo que eu conviva 30, 40 anos, tá? O cara sai de lá assim, ó. O resto todo mundo saiu bem. Mas pega mal pra casa. Eu não posso mais isso. Não dá pra dar um exagero. Não pode, exatamente. O médium ele cai feio. E a casa cai junto, a casa racha, o dirigente cai, porque, o que eu expliquei pra vocês? A egrégora estremece. E se a egrégora estremece, quem é que entra? Os estremecidos. Porque é tudo uma questão de egrégora. O que eu expliquei? Eu tenho meu campo áurico e vocês têm de vocês. Juntos nós formamos um campo áurico coletivo. Isso chama-se egrégora. E essa egrégora se conecta com quem? Com a egrégora dos planos espirituais. Hoje, por exemplo, a linha de Exu. Todos os Exus que vão chegar aí. E é mais difícil de se conectar e de se manter em sintonização, em acoplamento. Aqui eu estou mostrando para vocês exemplos de campo áurico individual. Mas tem o coletivo também. Isso chama-se egrégora. E para nós nos conectarmos, sintonizarmos com essa egrégora e manter acoplado de uma maneira firme, todo mundo tem que estar sintonizado. Aí vem um lá, toma um porre. Claro que estremece. Claro que estremece. E aí o que acontece? O que eles vão fazer? Se afasta, cara. Não, isso aqui não tem que mesmo. Vamos embora. Aí vai todo mundo embora. E quem é que entra? Os mesmos nomes só. Os mesmos nomes. Porque a entidade não são os mesmos. Aí o médico está naquela ali, tu nem percebe que mudou. Porque eles não te avisam quando muda. Isso aqui é muito sutil. Se tem um obsessor aqui se fazendo passar por um Exu de verdade, quando vem o Exu de verdade, o Exu de verdade arranca ele, primeiro ele acopla no médico, o médico não perceber, e tira o cara fora e está acoplado, o médico. Só um pouco o médico muda, durante a sessão fica mais... Se monta a postura, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, já passa. Pô, mas agora eu tô legal, agora eu tô legal. Começa a cantar um pouco, aquilo. E nunca médio nem percebe. O cara simplesmente faz isso aqui, ó. Acopla e desacopla. Chave, o que é chave? O contrário é a mesma coisa. Exatamente. Claro. Claro. Aí tu diz, mas só aconteceu com um, Davi, e o resto. Mas, cara, nós somos uma corrente. Não dá para lembrar, vocês não conseguem perceber que essa questão do acoplamento não parece uma corrente, elos ligados ali. O desenho, vamos dizer assim, técnica não parece. Isso é corrente. Isso se originou o termo corrente. É o entrelaçamento dos campos áuricos. Isso é corrente, ó. É o zero que são vários elos que formam uma corrente. Que formam a corrente e formam uma corrente única ou múltipla. Chama-se egrégora. Eu ia te falar que o médium também costuma tomar seu traguinho, né? Exceção de Exu, aí passa. Já vamos preparar, né? Já vou me conectar. Já vou entrar na vibração.
Ah, eu já vi isso. É brincadeira, o cara já vai. Ô meu caveira, ó. Caveira, vai lá, meu caveira. Bota o nome do Fernando aí. Vai embora. Ah, a questão que tá precisando. Quem é que tu acha que vai ali receber os líquidos? Ele não bebe o líquido, tá? Derrubou, o que acontece? O álcool ele volatiliza. Quem é que vai ali? Exu? Exu? Pai Ogum? Cerveja preta, Xangô? Todo respeito, né? Todo respeito à Umbanda tradicional popular, que não é minha isso, mas eu posso falar porque aqui a nossa escola é oriental. Por isso que a nossa escola é mais pé no chão. A nossa é oriental. É difícil encontrar uma escola muito pensamento. É difícil. Uma ou outra sempre dá uma oscilada. Nada contra o africanismo, nada contra nada. Mas nós temos essa característica para cá. Eu não estudei antes para marcar bobeira, né? Fala melhor. É isso aí? Bom, vamos lá, vamos continuar. Isso aqui só foi uma retrospectiva. Entendido então? Ah, acho que eu falei de todas as entidades. Iemanjá normalmente é o frontal que abre-se a evidência do que tem. Tá? E também junto com a questão do nosso outro. Também. O chakra cardíaco. Vocês podem perceber que todos os chakras recebem uma influência energética da entidade astral. Só que vai depender da vibratória dela, muda alguma coisinha. Os chakras que recebem mais influência são chakras que estão relacionados à própria entidade espiritual. A vibratória da entidade, seja o Guru, seja o Salash. Tá? Beleza? Esse estudo aqui, mais específico, nós vamos ver que nós fizemos no nosso estudo nas quartas-feiras. Aí nós vamos entrar mais especificamente. Aqui é só um apanhado geral, tá? Bom, aqui pessoal, eu desenhei aqui, eu coloquei chakras, também conhecidos como centro de iluminação. Eu desenhei aqui, pessoal, para vocês, um chakra. Tá? Agora vocês esqueçam de cor de chakra, formato, vocês esqueçam, tá? O objetivo aqui é passar para vocês o que é uma captação de fundo. O que é isso? Por que um médium enxerga mais que o outro? Por que um se sente mais vibrado que o outro? Qual é a diferença de médium inconsciente para ser inconsciente para aquele que é consciente? O que é isso? Isso está relacionado diretamente à captação do mundo. A forma como os nossos chakras captam a energia do mentor, que está incorporado no sistema. Tudo tem a ver com a captação. O que é o chakra? Ele não capta, e não o centro de iluminação, ele não capta energias. Se ele capta energias, ele não capta apenas prana para nos vitalizar, ele capta também a energia do mentor que está mandando para nós. Isso influencia na forma como a gente vê de vida. Tá, e aí, só um pouquinho, nesse caso, agora, nesse caso, a ideia, o pensamento do mentor, no caso ali de algum, sei lá, de que existe, a gente imagina assim, Iemanjá, aquele lado mais amoroso, né? E quando algum fica emocionado, realmente ele se sente muito, que às vezes chega a pensar, mas agora acho que não é mais algum, entendeu? Que às vezes diante de alguns seres, ele entra tanto naquele ser assim, ó, e ele tem uma piedade, ele tem, e é um sentimento de muitas vezes a lágrima, né? E aí você pensa, chorando, né? E aí agora tu vai falar com certeza, por que não? Ele é o ser do mas a gente imagina que ela tem mais força, mas né, que não se abate muito. Claro que ele não é se abater. Né? Olha a diferença. Olha a diferença. Da piedade. Sensibilidade não significa fragilidade. O outro que chora não é frágil, ele é sensível. Tá? Sensibilidade, e essa sensibilidade ela flora no momento que tu for atender. Tu atende, tu tá te relacionando com o drama humano. Como é que tu vai te emocionar? Todo mundo aqui deve se emocionar. E aquele que não chora é uma pessoa que vai ter complicações na sua vida. E não é que você se queixa, ele está atendendo, ele está sentindo, ele começa a chorar um sentimento tão grande. Qual o problema? Olha, muito pelo contrário, ainda bem que isso acontece. Se não acontecesse, eu estaria até preocupado. Tem que chorar, tem que se emocionar. Não, também é um desespero. A gente fala não, é um sentimento muito grande. Até porque algum lugar que vibra. O chakra não é o chakra da emoção. Só ligar, tá? Chakra, tá? Dividimos, né? O chakra em 10 partes iguais. Tá?
10 partes iguais. Aqui não está tão igual assim, mas vocês entendem que são iguais, tá? 10 partes iguais. Vou pegar o médium X lá, o médium hipotético. Eu vou dizer para vocês que esse médium ele tem uma captação mediúnica de 30%. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem olhar, vocês podem colar. Não, que 30% do chakra do médium ele consegue captar os recursos energéticos da entidade. Os outros 70% é anímica dele. Que tudo é chakra. O segredo está no chakra. O que quer dizer com isso? Aí nós vamos com uma tabela. De 0 a 20%, nós consideramos, de 0 a 20% de captação, nós consideramos que é o médium consciente. De 20 a 90% de captação é o médium semi-consciente. De 90 a 100 é o inconsciente. Para ver que o inconsciente não é completo. Mas esse inconsciente hoje É errado, tá, mas vamos chegar lá, vamos devagar, muito mais. Vocês entenderam aqui? Se ele é 30% e ele está dentro dos 20 a 90, ele é um semi-consciente. Porque ele tem 30% de captação das energias do mentor. Aí o que acontece? Ele perde mobilidade, ele perde alguma coisa, mas apenas 30%. Agora tu imagina um médico que tem 80%. Já o médico já não tem tanta consciência, porque ele é semi-consciente. Então o de 30, ele tem uma semi-consciência maior do que o de 80%. Mas ambos são semi-conscientes. E aí tu vai fazer o que com os médicos? Aí vem o médico e diz assim, mas eu não sei se está legal a minha imunidade, eu também não. Eu enxergo muito, eu escuto muito. Vai passar uma vida inteira assim, filho. Vai ter que te acostumar com ela. Agora já o de 80, coisa toda. Já toma mais conta, eu não me lembro bem, eu enxergo bem, às vezes eu escuto. Sabe, tem 80% de captação. Vê aqui que eu botei 30%, ó. 10, 10, 10, ok? O que eu escrevi aqui? Entidade. Os outros é anímico. O que é anímico? É de alma, é de ser. Então tu vê que ele tem uma influência pouca no seu chakra. Aqui eu coloquei só um desenho, mas é todos os chakras, tá? Aqui é um único chakra. Tá bom? Vamos dizer que esse aqui é o coronal que eu fiz. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É isso aqui, esse é o segredo. A tua palma. Aí a pessoa tem que ter confiança e aceitar a sua mediunidade. Porque daqui a pouco ele vai achar assim, é pouquinho, foi um giga aqui, bom. Mas aí ele sente vontade de fazer lá seu clima, depois se é meu, ele vai ter que ter a capacidade de discernir o que é dele e o que não é dele. É só isso. Agora, como é que tu vai discernir se tu capta apenas 30%? E tu é um semi-consciente. Aí chega o que querem, não. Vamos mediunizar, vai tomar conta, né? Tomar conta de mim, eu vou embora. Vocês estão entendendo como? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Uma coisa, outra Ele coisa. tem uma Tá, só um pouquinho. Não vamos perder o foco. O que acontece? Isso que nós somos diferentes, cara. Nós somos diferentes. Não adianta chegar lá dentro, todo mundo querer mediunizar como o Davi mediuniza. Eu sou um ser inconsciente. Eu não sei onde é que eu estou aqui. De 20 a 90, eu estou aqui dentro. Eu nunca parei para analisar. Eu até vou dizer para eu devo ser esses 30. Eu vejo muito, escuto muito, eu vou muito na atenção. Eu não tenho uma captação mediúnica tão grande assim. Mas eu tenho desenvolvimento. Esse desenvolvimento me deu tranquilidade. De eu entender que o meu acabou com ele. Melhor, é nós dois. Aí nós vamos chegar lá. E é melhor ainda. Melhor ainda, nós vamos chegar lá. Aí é legal, porque tem muito mais, às vezes não tá dando. Tem dia que eu vi. Vocês entenderam que isso aqui abre muita coisa? Olha, eu botei aqui 3 por 10. O que é 3? 3 partes são do mediunismo, ou seja, são da entidade. E de 10 partes, que é o resto, os outros 7, é anímico. Ou seja, é do ser. Vê como complica, né? Teoricamente, né? Pô, imagina, cara. 70% é meu, cara. 30% só que a entidade aqui, ó, consegue influenciar os meus chakras, consegue. Eu só capto 30%. E agora, uma palavra mágica. Desenvolvimento. Tempo de trabalho. Isso não dá para sair fora. Tem que mediunizar, tem que botar a mão na massa, tem que trabalhar para quê? Para adquirir confiança na entidade. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês. Se vocês, sensações, se vocês sentem, é porque esse acoplamento que ocorre entre o mentor e
e o ser espiritual, já não vou dizer médium, é que essas sensações de tontura, leveza, alguma coisa, indicam que vocês são médios. Porque você se desdobra na hora que o mentor acopla, você se desdobra. Se você se desdobra, vocês são médios. Bom, o cara que não se desdobra, o cara que fica firme, não é médio. Mas pode ocorrer vários esse acoplamento. Pode ocorrer. Entre 90 e 100%. Não, isso é o inconsciente. O inconsciente. Não, tu tá entre 0 e 20. 0 e 20. Já vou explicar agora. Fala, Teria Fernando. vontade, tá? Rapidinho, Fernando. Rapidinho. Não posso fazer essa pergunta. Tá, vamos supor assim, ó, diminuir ali 30%, 29,9%. Tá? Aí daqui a pouco ele bota ali uma pessoa para me dar um passe. Tá, o Fernando já tá. Claro, vai depender de mim assim, ó. De repente eu vou estar enxergando, vou estar ouvindo. Vou ter que. Com certeza, vai Eu vou ter que discernir o que é meu e o que não é meu. Mas daqui a pouco me deu vontade de fazer isso aqui, eu vou fazer. Porque, mesmo sendo mais anêmico de medíocre, mas se eu estiver fazendo de coração com amor, eu não sei se é por aí o negócio. Pode ser. Mas normalmente o médico que está chegando agora, as entidades ensinam uma sequência de passos. Até tu te libertar. Não é essa. Por isso que o seu Cláudio, no caso, né? O seu Cláudio, ó, vai nessa sequência e não muda. Com o tempo, agora muda para outra. E assim vai. Daqui um pouco, meu, o cara que capta só 30%, daqui um ano, não daqui um pouco, 1 ano, 2 anos, 3 e mais. Tá, mas aí aumenta Aí pouco o cara essa tá. captação. Ou sentir uma vontade, intuição. O que é intuição? É o bate-papo da entidade. Vai lá e trabalha aquele chakra. Eu tô te perguntando isso porque aquele dia o caboclo Pirajara, eu vi quando ele botou o ombro por cima, estava falando com o Xangô. Não sei se te lembra dessa história. Lembra? Tá falando que ele tá do lado? Depois que ele conversou com o Xangô, sabe que eu sei até o que ele pediu pro Xangô, sabe que eu me senti bem melhor, eu me senti mais, quer dizer, então na realidade eu tive que acreditar que tinha alguma coisa ali comigo. Claro, tem. Tinha alguma coisa. Até porque tu não sente sensações. Sim. Essa é a chave. Eu passo a O acreditar. cara que não acredita. Tem que acreditar. Né? Pode até não acreditar. Mas ocorre. Há uma medianização. Porque tá aqui, ó. O segredo está nas sensações. Tontura, sudorese, tremor, taquicardia, normal, acelera, o peito. Tem, cara, tá aí. Só que tu tem que acreditar. E acreditando que você já tem bom tempo. Não vai achar que já vai dando. Vai estar no clássico, tudo fazendo, Mas um charutou sintonizado tu já tá, né? Tem que te manter acoplado nela. Tentar sincronizar, pegar, Sim. Mas isso é bom tempo, né? E no caso, Porque depende da tua captação. Se for de 30%, é mais difícil ainda tu conseguir captar ela. Só capta 30%. O problema é tu manter 30% do pensamento dela. Ela só toma conta de 30% do teu chakra. O teu chakra só consegue captar 30% da ideia, da intenção da entidade. Vocês estão entendendo? Só que tu pode potencializar isso. Pode aumentar, mas pode ficar uma vida inteira só nesse tempo. Só que pode ter uma harmonia tão bonita trabalhando com ela que o que tem que fazer para isso? Ter fé, e trabalhar. Isso não dá para interromper um trabalho. Interrompe o trabalho, volta daqui 1 ano e volta a mesma coisa. Não adianta nada. Posso continuar aqui? Agora tem uma. até porque mesmo que a gente não faça tudo que a entidade está nos orientando a fazer, ela está trabalhando igual. Isso assim. Mas eu não dei um passe. A pessoa está com dor de cabeça e me esqueci do passe. O passe não vai ser dado. Sabe por quê? Por causa de uma palavra, imagem. Egre. A pessoa está dentro do egre. Alguém vai fazer alguma coisa. A própria entidade. Relaxa. Uma coisa vai ser feita. Normalmente, não geralmente, os médios não conseguem dar todo o passe necessário no consulente. Mas o consulente está dentro de um tornado. Às vezes esse passe nem necessário. Nem necessário. A pessoa já entrou no tornado, daí imagina que eu vou ensinar para você o que se forma um tornado, uma hélice de avião. E o cara entrou lá e está recebendo. Não depende só de ti, mas de tudo. O trabalho novo dos médicos em si, de toda a sessão, às vezes nem dá passe, só senta na pessoa. Chega na frente da pessoa, no caso do caboclo, né? Dá uma vaporada ali, vamos conversar. E ela tá dentro do tornado,
pensando E o tornado se forma através de uma egrégora. Acoplamento de egrégora. Acoplou a egrégora da casa, a egrégora da isso fica lá dentro. Por isso que o cara que não é médio, o cara não entra. Porque não tem a reposição de energia do mentor espiritual. O cara não entra. Por isso que vocês que acham que não são médios, que passam uma sessão inteira e no final estão bem, é mais um motivo para vocês acreditarem que são. Se vocês não fossem, vocês não aguentariam. Não, eu tô mais. Tá bom, vamos continuar aqui. Vamos pegar só um pouquinho. Pode segurar a pergunta, senão não vai dar tempo. Eu quero passar isso. Ó, de 0 a 20%, então, olha aqui. Presta atenção aqui, tá? Seria o consciente. Ele tem só 2 partes de 10 como captação mediúnica. Então dá para dizer que o cara é médio? O cara não é médio. O cara é simplesmente um anímico. Porque a captação é tão pouca. Por isso que eu digo a vocês, todo mundo sofre influências do espírito. Está lá no livro dos médios de Kardec. Mas nem todo mundo é médio. Tecnicamente, por quê? Por causa disso, a captação do chakra. A quantidade, a porcentagem que o chakra capta do mentor. Porque esse acoplamento ocorre quem é em médio e quem não é médio. Vocês entenderam? Só que, se o cara não se desdobra, o cara não é médio. Se o cara não se desdobra, como é que ele vai captar 20, 40, 50, 90%? Não capta. Uma, porque o cara já não entrou em alfa. Vocês estão vendo como a coisa se encaixa? E outra, que o cara não vem com essa predisposição. Por isso que aqui embaixo ninguém faz médio. Não existe iniciação, não existe trabalho, não existe nada que possa transformar alguém em médio. Isso já vem lá em cima. Isso já vem no processo de sincronização que eu estou falando. Tá bom? Então, de 0 a 20%, o cara é consciente. Ou seja, o cara é anímico. O cara pode ser inspirativo. O que é inspiração? Está lá no livro dos médios. Inspiração são as ideias que vêm do próprio médium. É do inconsciente do médium, não, da pessoa. E intuitivo. O que é intuitivo? É as ideias que vêm do mentor, que é feito através disso aqui. Ou de uma sintonização sem espaço, sem tempo, ou de um acoplamento, uma aproximação. Pode ser feito também. Ele pode se aproximar, o cara não se desdobra e ele mandar pensamentos para o cara. Depois ele está mais perto, até para dar uma força, ajudar ali, para o pessoal. Estão entendendo aqui? É muito interessante. Isso aqui é um quebra-cabeça. Você tem que estar bastante. Tá? Ó, consciente. Se o cara é consciente, o cara é anímico. O que é anímico? Anímico é a mente alma do ser. Tá? O cara pode ser inspirativo ou intuitivo. Normalmente, consciente, o que toma o mentor, no caso espiritual, ele influencia mais os chakras superiores, os chakras das ideias. E não pega os outros chakras. Por isso que não há incorporação. Ele não influencia os outros chakras, ele influencia só lá em cima. Não, a energia não desce dos outros chakras. Ela fica só lá em cima, é mais a questão da mente, do pensamento. Agora vocês vão entender bem o que é na cabeça, tá? Região do encéfalo, né? Coloquei aqui. Tu tá aqui, normalmente a pessoa está em beta, aquele padrão vibratório de vigília, ou seja, o padrão cerebral dela está acima de 12 ciclos. A pessoa não precisa desdobrar, tá? E aqui são, digamos, pessoas que podem possuir clarividência, clareaudiência, psicometria, premonição e admissão atividade. Aí vocês vão dizer, não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho, esse cara tá louco. De uma certa forma, conserta, né? Clarividência, psicometria, isso aí é propriedade de médium. O que é médium? Eu vou questionar aqui. Eu vou questionar espiritismo, vou questionar todo mundo. O que é médium? Não. O que é ser médium? É um mediador de... Para ser clarividente, precisa ter um mentor do meu lado. Então eu não preciso mediar para ter clarividência. Então, para ter clarividência, eu não preciso ser médium. Tem que ser uma propriedade de ser. Clareaudiência, eu preciso escutar, precisa ter um mentor do meu lado para escutar. Se isso é um processo orgânico, Kardec não disse que... Mas peraí. Eu vou discordar de uma coisa que você falou, paranormalidade. Você começou, eu quero te chamar de paranormal.
Porque daí a paranormalidade não tem nada a ver com o mentor também, é uma coisa da pessoa. Na verdade, assim, ó, eu não estudei o que os cientistas querem dizer com paranormal, que ninguém sabe. Ninguém sabe. Paranormal, uma hora é um cara que é sensitivo, paranormal, outra hora que o cara está possuído. Eles não falam mediunizado, eu não sei. Então eu só usei um termo só para generalizar. Por isso que eu não gosto muito do paranormal, eu falo médio. Para mim é médio e anime. Ah, mas o paranormal se encaixa ali também, ó. Acho que dá. Pra eles, depende do que eles pensam, porque eu não sei o que eles pra querem dizer eles com o paranormal. paranormal é quem mediuniza. Esse Mas cara às que vezes faz não, acender, cara. pegar Sabe por quê? Por exemplo, eles chamam de paranormal o cara que doa ectoplasma. Mas tu não precisa ser médico para doar aquele ectoplasma. Tu entende? Eles não sabem que. Vocês estão entendendo? Não há uma definição para o que significa paranormal. O rapaz aquele lá de Canoas que eu te falei, ele é considerado paranormal, aquele do ZT. Ele é paranormal. Tá, mas uma Ele vibração não mediuniza. Tá recebendo, né? Mas de alguém ele tá recebendo alguma Nem sempre uma onda. vai ser um cara evidente. Não. Nesse sentido que tu tá falando. Faculdade de clarividência é onde tu tem esse chakra que é o frontal, ele já foi pré-estabelecido no astral, uma condição de a pessoa enxergar o plano espiritual. Agora diz assim, mas pode ter um mentor, pode dar uma força? Pode, mas pode sim, pode não. Mas o que acontece? Mas aí não há uma mediunização, é o cara vai lá dar uma força. Eu vou lá emitir uma energia para ele poder enxergar isso. Eu não estou intermediando com o plano astral. Que médio é intermediar o plano astral. É eu receber uma comunicação e te passar para terceiros. Ele não está passando para terceiros. Esse meio está vendo. Seria uma projeção no caso. Sim, a prova não é Eu te médio. perguntei isso, É um Davi. processo Mas aí eu não sei. Pode falar, uma eu sei, forma, é polêmico, mas... Então pra mim toda pessoa é médium, de um jeito ou do outro. Toda pessoa. Alguma coisa O recebe. que Kardec disse no livro dos Espíritos? Todos são mais ou menos médios. Então, tá lá. Só que isso aqui, livro dos Espíritos médios. Só que eu digo, isso dá para definir. Explicou Kardec. Desculpa Kardec. Hoje nós estamos no século XXI. Vamos, como disse Kardec, o Espiritismo é uma ciência, uma doutrina progressiva. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando progredir aqui. Eu te pergunto uma coisa, então, no caso do Chico Xavier, ele era um médium psicográfico, né? Psicografava. Vamos chegar lá. Tá? Então, clarividência. Claro, o que é uma psicometria? Eu pego isso aqui que pertenceu a 1 milhão de pessoas e eu consigo entrar no registro acásico, onde todo esse objeto passou, ele vivenciou na mão de outras pessoas. Isso é psicometria. Isso é mediunidade. Eu não estou intermediando. É uma técnica. Apometria é mediunidade? Na faculdade de desdobramento do curso, desdobramento induzido, né? De contagem de curso, não é mediunidade, o cara se desdobra na média. Não, mas tá difícil. Tá difícil, coisa. Não tem que ter acompanhamento da espiritualidade. É isso que eu ia dizer agora. Tem o. Será? Ou não, aí é que tá. Mas como é que tá O fazendo cara uma faz por apometria conta e vai pra lá, Não, só um pouquinho. se perde. O que é apometria? O cara se desdobra. O médium se desdobra. O médium se desdobra, vai lá ver o que tem no campo astral da pessoa e volta pro corpo. Onde é que tem intermediação com o plano astral? Eu posso ter uma ajuda do plano astral, isso é outra história. Mas mediunização é uma intermediação. Não, aí eu vou chegar lá. Deixa eu concluir aqui que vocês vão entender. Só um pouquinho. Aí é outra história. Aí isso, a prova que tu falou, que nem Davi. aqui agora. Aqui eu boto o médio lá dentro e dá um passe. Eu estou dando uma assistência pro médio. Mas eu estou influenciando o médio no atendimento. O que prova que tu falou é que assim, ó, todos nós Ele não é meu médio, nos ele é desdobramos, médio. todos nós nos desdobramos. E às vezes a gente vai lá no umbral. Se tivesse alguma intermediação com o teu mentor, ele não deixaria fluir. Então, exatamente por isso, é uma das provas que tu... Todo mundo se desdobra na hora que dorme, né? Isso. Então todo mundo se desdobra. Mas isso é mediunidade? Isso é anímico. Então eu vou questionar. Que nem de Chico Xavier ali tinha... O Chico Xavier tem a física, né? A mediunidade tem a física, no caso dele, a entidade agia no braço dele ali. Vamos chegar lá em Chico, tá? Então, clarividência, clareaudiência,
psicometria. Como é que eu vou ter? Premonição. Cria imagens. E a chamada dimensão mediunidade, que nada mais é que um desdobramento consciente, que se desdobra, vai lá, vê o que tem, volta e te lembra de tudo. Isso não é mediunidade. Isso está dentro do ser consciente e do ser anímico, inspirativo ou intuitivo. É o de 0 a 20%. É um cara que não precisa mediunizar. A captação mediúnica dele no seu chakra, ele vai no máximo a 20. Não precisa, porque ele já veio com isso. Claro, são as vivências dele. E aquela pensamento dela, Na rememorização de coisas, assim, o cara da dimensão mediunidade, ele tem a tela mais outra coisa, eu vou criar uma polêmica aqui, né? Isso vai dar tempo. Outra coisa, qual é a diferença entre vidência e clarividência? Está lá no livro dos Espíritos. A vidência, o cara enxerga, mas não detalhe. Clarividência, ele tem todos os detalhes. É isso? A clarividência é mais Ah, clara. matei. Boa palavra. Vidência é todos nós. Só um pouquinho. Então foi errado. O que significa a palavra vidência? Eu vou discordar de Allan Kardec aqui. O que significa a palavra? A palavra vidência significa enxergar com os olhos. Enxergar. Então todos nós somos. E o que é clarividente? É uma palavra em latim que significa clare é clara. Visão clara. Do que? Do plano astral. Como disse tem até na videoaula 9, que é uma das videoaulas mais importantes sobre mediunidade, se vocês quiserem entrar, vocês vão gostar. Então, o Ivanello diz que o vidente enxerga lá dentro. E o clarividente enxerga aqui fora. Eu digo assim pro Rivas Neto, olha, vidente todo mundo é. Aí tu me diz assim, uma vez eu discuti com um dirigente numa casa fraternista. Não, enxergar com os olhos físicos é visão. Aí é visão? Então vocês vão me dizer o seguinte. O Davi, vou formular uma frase e vocês vão me dar a interpretação dessa frase. Ok? O Davi tem uma boa visão. A palavra visão. Só um pouquinho. A palavra visão é uma palavra subjetiva, não é objetiva. Eu posso adjetivar essa palavra, dizendo assim, o Davi tem uma boa visão empresarial. Então a palavra visão define alguma coisa? A palavra visão não define nada. Davi tem uma boa visão. Visão de quê? Eu posso adjetivar ela. Adjetivo. Visão empresarial. Visão futebolística. Então, se eu falei para esse dirigente, não estou me respondendo. Agora, se eu dizer, o Davi tem uma boa vidência. Aí sim, aí o Davi enxerga bem. A palavra vidência significa isso. Clarividência é o cara que enxerga o plano espiritual, independente se é aqui no físico, independente se é no astral, se eu enxergo lá a colônia nosso lar, é o cara que enxerga com os olhos espirituais. Eu ouvi uma palestra, isso que eu respondi, o cara disse na palestra que o vidente, ele enxerga os espíritos, mas não. E sabe onde é que eu aprendi isso? E o clarividente enxerga com detalhes. Sabe onde é que eu vi isso? Eu vi isso na revista, olha só, presta atenção. Eu vi numa revista assim, ó. Eu li numa revista Ciência e Espiritismo. Tá? Olha isso. Isso que eu falei agora? Não, que eu falei agora. Eu vi numa palestra mesmo, cara. Por isso que pra mim, falar em vidente não tá falando nada. Aí tu diz assim, Davi, mas como é que nos enxerga o bem? Aí vai a dependência do clarividente. Vai como é que ele consegue, até onde ele consegue enxergar, até onde é permitido enxergar. Aí vai uma variação que é enorme dentro da clarividência. E essa definição que ele deu de vidência e clarividência, aí não ficaria toda ela dentro da clarividência. Mais ou menos. Isso. Não. Então dá para aceitar vidência e clarividência como sendo a mesma coisa? Claro que não. Então, o vidente da casa de Veneza, lá em Nova York e Porto Alegre. O cara fez a palestra que tem pessoas videntes e pessoas clarividentes. Aí ele explicou. As pessoas videntes, elas enxergam os espíritos, só que as clarividentes, elas pegam os detalhes, elas têm assim. Aí eu vou... É mais ou menos desenvolvido.
Aí o Davi vem enlouquecer, né? Não, Mas Vocês são livres. Mas, ô Fernando, Vocês são mas livres. dentro da coerência tem uma lógica. Vai, A gente velho. vai por isso. E tu Claro. vai analisar a E tem os palavra livros, a gente tá vendo ali, ó. Que legal que a gente acabou de ver ali com Isso isso. que ele está falando faz sentido. Rapaz. Então, mais claro. Mas a palavra latim de idéria, evidência, assim. Não, claro e evidente. Vamos no início, etimologicamente falando. Idéia é uma palavra, evidência do latim ideia. O que significa evidência? Evidência. Chegar nos olhos físicos. Clarus videre. Palavra latim, o que significa? Videre, chegar. Clarus, Ver com mais clareza. Essas plaquinhas dessa mulher tá tudo errado. São videntes. Todo mundo é vidente, ela tá ligado? vocês acreditam no que quiserem. Simplesmente tem uma opinião que eu li dentro de uma revista científica descritiva. Na verdade, essa tese vem do professor Wagner Borges, que é um projeciologista lá do Rio de Janeiro, que eu gosto muito. Ele também. E na verdade foi ele que me passou isso aí, eu achei fantástico. E aí eu consegui entender, porque até hoje, na verdade, se você for pensar, tem uma coisa errada nesse conceito de evidência da vida. Tem uma coisa que não fecha. Mentalizem bem, incluem bem, você vai chegar na resposta. E muitos com o tempo vão perdendo a evidência, né? Vai enfraquecer. Tá, pessoal? Tá bom? Ó, Aí de tá. 20, aí nós vamos. Semana passada, do Jornal Nacional, cara. Jornal Fantástico, aquele. O cara que era clarividente e era cego. A gente vai dizer o cego tem uma boa visão. O cego é evidente. É lógico que não, né? O cego é clarividente, claro. Claro, ele pode enxergar com os olhos do espírito dele. Ele está chegando com os olhos físicos. Com mais facilidade. Até porque a pessoa que é clarividente, ela pode fechar os olhos. Pense pra bem, não ver. reflita bem. Reflita bem sobre isso. Eu sabia Mas que isso ia bem, causar sabe? impacto, mas eu vi Ainda bem. isso aí. Não é isso mesmo? A pessoa que é clarividente, às vezes fecha os olhos para não ver o espírito, mas ela continua enxergando. Ela enxerga. Então o que tu vê lá dentro? É, Tu vê lá dentro. é. Tu vê lá dentro da onde? Da cabeça? Tu tá vendo com os olhos do espírito, meu amigo. Não, Tu porque pode ver agora fecha aquilo que tu... pode ver o espírito aqui no plano físico ou no plano astral. Pode ver uma colônia espiritual. E tudo é clarividência. Na verdade, é a dimensão da Eu lembro pelado com uma menina que dizia, eu fechava os olhos, mas continuava Tá, enxergando. e eu vou repetir. Não precisa ser médico, né? Não. Tem que entender o que é um médico. O que significa a palavra médico. Se não entender o que é médico, não entender outras coisas. Mediunidade é Até porque ela não estava mediando nada, ela estava enxergando o que ela fez. coisa anímica, coisa dela. Prosseguindo. Vamos lá. De 20 a 90% são chamados semiconscientes. E aí tu tem assim, ó, 21 adiante, tu tem 30, tem 40. Imagina um cara de 80%, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só duas partes seria só 20% de animismo. O resto tudo é da entidade. Vai, o cara que tem uma semiconsciência fantástica. Mas ainda assim ele vê, ele escuta, ainda assim. Mas de forma bem menor. E principalmente a questão motora dele. Por quê? Então, semiconsciente é um cara anímico, mediúnico, porque ele tem a parte dele, porém, com uma influência de uma entidade espiritual, a intermediação com a entidade espiritual, que no caso eu falei para vocês que poderia ser de 30% ou de 80%, mas ficando naquela faixa de 20% a. É um cara que pode ter as suas inspirações, coisa dele, é um cara que pode receber informações via intuição, só que é um cara que tem uma coisa a mais. Ele incorpora. Na verdade, é uma pergunta incorreta. Por quê? Porque todos os chakras dele são influenciados pela entidade espiritual. A entidade espiritual enlaça o cara e pega. E não é mais fácil deles serem enganados de outro malandro ocupar um espaço ali? Mas aí que está. Primeiramente, o processo de sintonização. Isso já vem antes de encarnar. Tu já conhece as entidades que tu vai atuar. Sim, mas numa fraquejada. Pode, não, claro. A gente já falou aqui. Pode muito. Isso é o que mais acontece. Quanto mais ele recebe, menos ele tem dele ali para Pode ser um detalhe. A gente não esquece o que a gente falou em campo óbvio. Campo óbvio é um campo de proteção. Identificação do ser e identificação da entidade. Vai chegar um tempo, se tu conseguir elevar teu padrão, tu vai ver que não tem uma coisa errada. E tu sai fora. Ou então tu vive uma vida inteira sendo obsediado. Vamos lá, pessoal, já estourou o tempo.
Tá? E esse cara aqui incorpora. Porque a entidade espiritual, de 20% para cima, no caso aqui 30 ou 80, ela consegue influenciar muito os chakras da pessoa. Imagina influenciar 30 ou 80% dos chakras desse corpo. Incorpora. A pessoa primeiramente desdobra, sofre. Tem gente que a primeira vez que chega num trabalho, no terreiro, já a minha entidade me pegou lá, não consegui me controlar. Já chegou com 80%. Ele tem já, mas só que, veja bem, isso não é, ninguém é dado, ninguém faz, isso já é um especialista. Isso é um código genético astral. Nós temos o nosso DNA, né? O corpo astral chama-se DNA. Nós temos isso. Então ninguém faz merda, não existe isso para isso é tudo errado. Tá? Ou seja, aqui todos os chakras, né? A parte do encéfalo, do tórax e do ventre. Veja bem, na incorporação ele toma todo o psiquismo do ego. Tá? O cara entra em alfa, ou seja, no estado meditativo, o cara tem que se desdobrar. Vocês vão ter que ver a tabela também para vocês semana passada. Tá? E aqui sim, mediunidade semiconsciente, pela quantidade de captação mediúnica, o cara pode exercer a psicografia, aí sim, a psicofonia, a psicopictografia, você sabe o que é isso? É a pintura, a psicohierografia. O que é psicohierografia? É a lei de Pemba, é a escrita sagrada de Deus. Tá? E também pode ser de efeitos físicos. Também pode ser de efeitos físicos. Ou seja, a entidade vai lá e força o cara a doar ectoplasma, pega ou não. Ou não. Pode ser. Ou não, como eu falei. Pode ser anímico, como pode ser. No caso paranormal. Aí eu digo, essa palavra não define. Eu prefiro anímico e mediúnico. Outra coisa que. Se eu coloquei. Por que eu coloquei aqui anímico e mediúnico no médio semiconsciente? O cara nunca vai trabalhar sozinho. Ele sempre vai depender da mente dele, dos arquivos dele também para dar um passo para ele. Então vocês esquecem. Se um dia a entidade vai tomar conta, só a entidade vai trabalhar. Vocês sempre vão trabalhar conscientes ou semiconscientes. Vocês vão ter que usar os arquivos de vocês, o conhecimento de vocês para trabalhar com as pessoas. Então, esqueçam dessa história. Não, vou deixar tudo. Não é assim. Isso é anímico mediúnico. Que a tua captação, pela tua captação, mesmo que seja 90%, 10% tu ainda vai ter de consciência. 10% de consciência é o mínimo. O cara que faz não enxerga nada. Mas ele enxerga alguma coisa, ele vê e ele vai ter que trabalhar. E a entidade utiliza muito os arquivos numéricos para fazer isso. Tá? Já o de 90, 100 seria o inconsciente. Porque mesmo o inconsciente ainda tem uma variação de 10% só, né? Vai ter um pouquinho, tá? Esse sim é um caso só mediúnico. Não tem influência nenhuma do médium, o cara apaga mesmo. A entidade enlaça ele. Tem tecnicamente falando, ele tem uma influência maior sobre a pineal, que é a glândula da mediunidade. Os nossos estudos internos, mais ele apaga como se o nosso tálamo cerebral fosse um fusível. Ele vai e desliga. Então a mãe, ela é médium desse tipo. Ela desliga porque ela não sabia o que aconteceu, quando tempo passou, nem entendeu nem nada. A dona Cissa também é assim. Que são os antigos, mais antigos, novos. Inconsciente. E esse dia eu tava duvidando dela. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Só um pouquinho, deixa eu só terminar, tá? Esse também pode ser inspirativo, pode ter coisa dele, acordado, né? O vivencial dele. Intuitivo também. Só que a incorporação dele é diferente do semi-consciente, que é total. O cara não vê nada, não enxerga nada. Não tem controle disso. Não tem controle de nada. Nada, o cara dorme mesmo. A gente diz assim, ó, o mentor espiritual, ele aplica como se uma anestesia geral. O cara vai pra aquela porta, então. Ó, todos os chakras e a pineal anestesiada. Também pega todos os chakras de todo o organismo, ok? Ou seja, parte do encéfalo, do tórax e do ventre, tudo. Tá? Todos os chakras. Aqui o cara está em teta. Ou seja, é o cara que está desdobrado. Ele 12 ciclos para cima é beta. De 12 a 7 é alfa. O que é o teta? É de 7 a 4. O cara se desdobra mesmo. O cara sai fora. É como se o cara estivesse dormindo. Dormiu, o corpo saiu fora. O que acontece conosco toda noite? Para a gente sair do corpo, a gente tem que estar nessa frequência aqui, ó. De 7 a 4 ciclos. 5 cerebral, o cara tem que sair do corpo. Vou fazer uma foto. Vai atrás da foto.
E aqui esse cara entra em terra. Também um cara que pode psicografar, vocês entenderam que eu coloquei direto aqui? O cara pode psicofonar, tem todos esses outros que depois eu vou vocês podem pegar. Tá? Só que é uma coisa assim, gente. É uma discussão muito Esse forte. que fica completamente descobrado e apagado a nível vivo da carne. Eu acho que tudo isso vem conforme o trabalho vai ter que ser realizado. Esse que não lembra de nada, por que será? Na Umbanda, eu aprendi, claro, isso se generaliza porque é médium, né? Médium não precisa ser de Umbanda. Porque normalmente o cara que é inconsciente é um cara que é rebelde. São os rebeldes espirituais. Portanto, eles não trabalhariam. A conduta moral, então. Os caras que o mentor olha assim, E entra perfeitamente. se esse cara tiver sempre consciência, esse cara vai não apagar ele. Mas não é. E são os mais, por que são os mais antigos? São os mais Na década de 50 e de 60, o planeta estava numa escuridão. Hoje nós estamos vivendo a nova era. Hoje isso aí é um outro Mas não é unânime isso. Ah, Não é unânime. Chico Xavier era evidente, cara. Chegar os espíritos falavam. A psicografia dele também não era completamente inconsciente. Não apagava completamente. Não apagava completamente. Chico era sempre Deixa eu consciente. fazer uma pergunta agora. Aquilo ali vem pré-estabelecido no astral. Né? A entidade não pode aumentar e diminuir ela a hora que quer. Pode. Pode? Pode. Ah, então me explica. Isso é o que ocorre, por exemplo, assim, nas chamadas incorporações da nação, aonde a pessoa lá no ritual lá de que eles chamam de Umbanda, ela é uma consciente, e daí chega lá na sessão. Ritual de nação chama de Umbanda? É. Aí já chega o tal de nação, o cara de repente lá a entidade faz o que quer lá e apaga, não lembra de nada. Será que ele apaga? Né? A captação mediúnica pode ser ampliada. Eu nem vou falar porque não vai ter tempo. A captação mediúnica, só para ficar registrado ali, só um pouquinho. A captação mediúnica pode ser ampliada através dos seguintes fatores: amor pela manifestação, entrega, afinidade com as entidades, a chamada empatia, pré-determinação no astral, ou seja, foi pré-determinado que num determinado momento da tua, do teu desenvolvimento vai ser captado mais ou menos, depende. Estudo e pesquisa, para estudar, para ir atrás. Desenvolvimento, ou seja, continuidade, isso é muito importante. Alegria, prazer em atender os consulentes. E livre interpretação, ou seja, a pessoa não, digamos assim, não interpretar as verdades apenas com o que o dirigente passa. É o cara ser senhor também das suas pesquisas. Ali atrás também. Liberdade. Amém para tudo. Isso aqui é muito importante. Aí eu coloquei uma oração de desconsigo que é assim: Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, a coragem para modificar o que posso, e a sabedoria para saber a diferença. Então isso é muito importante. Amor pela mãe. Tá aqui, depois tua nota, baixa aí. Senão vai ser em 15. Fala, meu Deus. Fala. Amor pela manifestação, afinidade com as entidades, pré-determinação natural. Tá fazendo um churrasquinho no final. Amor pelo próximo. Deu, pessoal? Fechou? Muito obrigado. Vamos para o nosso intervalo. 6h30, nosso irmão Edgar, seu irmão Edgar inicia. Não, ele vai dar? Não, deixa eu iniciar. Depois ele vai dar a opinião dele. Tá, pessoal, luz da mente, paz do coração, energias positivas, saravá para todos, muito axé, vamos para o nosso intervalo, tá bom? Acho que assim sempre.